Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder estar com vocês de novo, de poder ter vocês de novo, tá certo? De volta. Espero que suas férias tenham sido dias de alegria, tá certo? Em família, diversão, né? Porque após esse merecido descanso, né? Iremos voltar com todo o gás, né? Isso e foco para a nossa rotina de quê? De aulas diárias, né? Isso, crianças. Então, vamos continuar o nosso aprendizado nesse semestre, né? Estamos iniciando o segundo semestre, tá certo? E nesse semestre teremos muito o que aprender uns com os outros, né? Isso mesmo, beleza, bacana, certo? Muito feliz por estar de volta com vocês, tá certo? E aí, vocês acham que demorou muito as férias? Ou passou rápido, ou foi muito demorado? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que passou rapidinho. E você? Conversa aí na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, seus familiares. O que vocês acharam? Se passou rápido ou não? Porque hoje é dia 2 e vamos dar início à nossa primeira aula do bimestre, tá certo? Estamos entrando no segundo semestre, no terceiro bimestre, não é isso? E para isso vamos dar início à nossa oração, certo? Pedindo a Deus que abençoe esse semestre, que abençoe nosso aprendizado, nos dando sabedoria, né? Inteligência nesse semestre para compreendermos aquilo que vamos estudar, né? Isso, crianças? Vamos lá, curve sua cabeça onde quer que você esteja, tá certo? Nesse momento para darmos início à nossa oração, não é isso? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça em nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelo esse mês de descanso, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus. Queremos colocar diante de ti esse semestre, esse restinho de ano que está faltando, Senhor, na nossa caminhada, ó Pai, de estudante no terceiro ano, que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, ó Pai, para compreendermos que vamos estudar nessa etapa, ó Pai, do nosso ensino, do nosso aprendizado, ó Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, pelas famílias que estão ajudando as crianças em casa. Te peço que o Senhor também dê sabedoria a cada pai, certo? Ó Deus, a cada adulto que esteja, Senhor, auxiliando essas crianças, Senhor, na rotina escolar deles, ó Pai, em nome de Jesus. Temos a certeza que tudo isso vai passar um dia e que o Senhor vai continuar nos sustentando, Senhor. E quando isso tudo passar, eles possam voltar para a escola, que eles possam voltar em segurança, ó Pai, em nome de Jesus. Continua cuidando, livrando de todo o mal, cada lar, cada família, onde quer que cada um esteja nesse momento. Cada criança representa, cada lar representado por cada criança, ó Pai, em nome de Jesus eu te entrego esse semestre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, crianças? Então, vamos lá? Gostaria que você pegasse aí o seu material. Quero dizer que vocês sejam bem-vindos, tá bom? Às nossas aulas online, à nossa escola, quem vai vir no presencial também, amanhã aqui, ó. Seja todos muito bem-vindos. Vocês fazem a alegria da nossa escola, ok? Então, crianças, sem muito mais conversas, vamos dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula de português. Quero lembrar para vocês que vamos começar o nosso módulo 3, tá bom? Do nosso livro. Então, corre lá, pegue seu livro 3. Já estamos no 3. Olha como o tempo passa rápido, né? Lembro que o 1 foi muito difícil, o primeiro módulo, não foi isso? De adaptação do material, no livro novo e tudo. E já estamos no módulo 3. Glória a Deus por isso. Peço a Deus que dê sabedoria e entendimento para que vocês possam entender cada conteúdo desse módulo, tá bom, meus amores? Então, corre lá, pega seu livro, abra no livro de português, tá certo? Livro 3, não esquece. Ok, baby? Tava com saudade de falar esse baby com vocês. E aí, gente, vamos dar início ao capítulo 1, ok? No capítulo 1, nós vamos falar sobre a família da gente, certo? Vamos falar um pouco
família. 2 tipos de família que o dicionário fala, tá certo? Então, fique ligado aí, tá certo? Que a tia Vânia irá explicar, tá certo? E neste capítulo, vamos promover a reflexão sobre as diferenças configurações familiares, tá certo? E nesse capítulo de abertura, nós temos aí um texto, tá certo? E esse texto, ele fala sobre a família é sempre igual. Temos aí, na verdade, um poema que vai falar sobre a família, tá certo? Vamos ler comigo esse poema? Me ajuda aí, acompanhando, tá bom? Diz o seguinte: família é sempre igual. Família é sempre igual mesmo sendo diferente. Família, grande ou pequena, tem sempre o jeito da gente. Família, em que se nasce como quem vem assim de repente. Família, que espera e abre os braços recebendo quem chega contente. Família, a minha, a sua, a nossa é sempre a mesma. Não importa se igual ou diferente. Porque a família está no amor que a gente sente. Verdade. Então, é um poema sobre a família. E o poema diz que as famílias, elas são diferentes, mas em algumas coisas elas são iguais. Família é família. Não é isso, meus amores? Então, nós temos aí como tema no capítulo 1 de abertura a família da gente, tá certo? Então, nós temos aí na página 3 as perguntinhas, tá certo? Relacionada à família, tá certo? Como sempre, o que vai acontecer? Tia Vânia vai conversar aqui, eu vou dar as minhas opiniões e você vai compartilhar aí essas perguntas com alguém aí da sua casa. Alguém que lhe ajuda nas atividades, belezinha? Vamos lá, primeira. De que modo as famílias podem ser diferentes? E aí, gente, de que modo as famílias podem ser diferentes? As famílias, elas podem ser grandes, né, com muitos membros, ou pequenas. Já é um modo delas ser diferente uma das outras, não é isso? Pronto. E aí você pode conversar outros modos de famílias, tá certo? Aí na sua casa. Outra perguntinha. Como são as famílias que você conhece? Como são as famílias que você conhece, né? Aí da sua família. Você tem seus tios que tem uma família, você tem aí os seus padrinhos ou madrinhas que têm família, seus vizinhos que têm famílias. Como são elas? São formadas por muitos membros ou por poucos membros, né? Outra perguntinha. Você concorda que a família está no amor que a gente sente? O que você acha? A família está no amor que a gente sente? Qual a sua opinião? O que é família para você? E essa daí eu gostaria que você me dissesse. Você poderia fazer um vídeo com uma frase, o que é família para você? O que você acha? Faça um pequeno vídeo respondendo essa última pergunta para a tia Vânia e me envie no meu privado. O que é família para você? Você poderia fazer isso, um desafio para você nesse primeiro dia. Você vai elaborar uma pequena frase e fazer um vídeo, tá bom? Que eu quero ver você, estou morrendo de saudade, gostaria de ver você. E você já com essa frase, você vai responder o que é família para você, certo? Você pede para alguém gravar aí um vídeo e aí você me envia no meu privado, belezinha? Combinado? Quero ver, viu? Vou ficar aguardando, tá bom, meus amores? Vamos lá. Continuando, dando início agora às nossas atividades, tá bom? Continuando falando sobre família na página 4, acompanhar aí no seu livro, tá certo? Temos aí os 2 significados de família. Família, uma palavrinha que tem 3 sílabas. Observe aí no seu livro. Família. 3 sílabas, não é isso? Beleza. O primeiro significado é o seguinte: família é o núcleo formado por pais e filhos ou parentes.
Aí temos uma frase: a família se reuniu para comemorar a Páscoa. Esse é o primeiro significado de família, relacionado a pessoas, tá certo? O segundo significado, observe aí no seu livro, que diz o seguinte: também chamamos de família um grupo de coisas que apresentam características comuns, ou seja, um grupo de palavras, certo? Exemplo, acompanhe no seu livro: lavar. Da palavra lavar, originam-se outras palavras, como lavadeira e lavatório. Então, formando uma família, tá certo? São palavras da mesma família. Olha só que interessante. Né? De acordo com a leitura do verbete, que são o verbete 1, que tem o primeiro significado da família. Verbete são as palavras que a gente encontra no dicionário. Ok, são chamados de verbete. De acordo com a leitura do verbete, família também representa um grupo de coisas que apresentam características comuns. Vamos lá. Agora é a sua vez de dar sugestões de palavras da mesma família, como no exemplo do dicionário. Agora a gente está falando sobre famílias de palavras. Tá certo? Observe aí no seu livro. Temos aí já o exemplo de uma família. Temos aí brincar. Da palavra brincar originam-se outras palavras. Observe aí no seu livro, que foi brincadeira e brinquedo, certo? E daí nós temos costurar. Da palavra costurar originam-se outras palavras. Quais são? Giovânia vai dar uma ajudinha. Pode ser costureira, costura, olha só, da mesma família do costura, do costurar, entenderam? Beleza, dá mais uma dica. Nós temos aí a palavra cantar no seu livro, né? De cantar, quais são outras palavras que se originam para essa família? Pode ser cantor, pode ser cantora. Você tem mais outra palavra que se originam de cantar? Se tiver, escreve aí, tá certo? Então, nós temos aí dois significados de família. Família, que é composta por pessoas, e a família de palavras, não é isso? Quando você aprende lá no infantil 5, no infantil 4, no primeiro ano, as famílias, lembra? Você aprende a família do Fá, a família do Bá, do B, do F, né? Então, as famílias, elas têm dois significados, que são esses dois que a Tia Vânia explicou aí. Tá certo, meus amores? Entenderam? E aí, para as outras palavrinhas que tem aí nessa página 4, você vai procurar outras famílias, palavras que se originam dessa família. Aí nós temos inventar, criar, jogar e construir. Por exemplo, jogar. Qual você sabe palavras que se originam de jogar? Para formar a família, tem outras palavras. Por exemplo, os meninos gostam muito de futebol, né? Futebol tem quem? O jogador. Então, o jogador faz parte da família do jogar, certo? E aí você vai criando outras palavras, vai se lembrando, na verdade, outras palavras para formar famílias. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Tá certo? Então, continuando sobre a interpretação textual, nós temos aqui leitura e interpretação textual, tá certo? Na página 5, hora da leitura, você vai conhecer a história de Bia, uma menina que teve que aprender como enfrentar algumas coisas, certo? Como o medo, tá certo? Então, o medo da Bia é o título desse texto. Você vai fazer a leitura desse texto com bastante atenção, tá certo? Procure um lugar aí na sua casa, silencioso, bem reservado, tá certo? Se dedique nessa leitura, certo? Do texto O Medo da Bia. Tá bom, meus amores, é um texto muito bacana. E aí você vai fazer a leitura desse texto para responder a interpretação textual, certo? Então, a atividade, linhas e entrelinhas, é toda relacionada ao texto que você vai ler. O texto da Bia, o medo da Bia. Tá certo?
Ok, baby. Então, daí você vai responder. Primeira pergunta, da página 6. O que significa dizer que a Bia, personagem da história que você leu, é filha adotiva? Você sabe o que é filha adotiva? Hum? Filha adotiva é os filhos do coração, em que as famílias pegam uma criança, né, que nasceu do ventre de outra mãe para cuidar com muito amor e carinho, né? Então são chamados de filho adotivo, que foi adotado, assim como nós somos adotados por Deus, tá certo? Então é filho adotivo, tá certo? Quando você lê o texto da Bia, você vai entender, tá certo? Ok, meus amores. Então, converse aí na sua casa sobre. Você tem alguém aí na sua casa ou conhece algum coleguinha que é filho adotivo, que foi adotado por alguém? Conhece? Pois é, filho adotivo é aquela pessoa que faz parte da família, que foi adotado, veio de outro lar, mas que a gente cuida com maior amor e carinho do mesmo jeito, tá certo? Ok? 2. O que estava incomodando Bia? 3. Qual é a sua opinião sobre a atitude de Milena? Depois que você lê o texto maravilhoso aí, você vai entender para responder essas perguntinhas. Além de encarar a amiga, o que mais Bia teria que encarar? 5. Releia o trecho do texto, depois marque a alternativa correta. Vamos lá o trecho. Como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa, de medo. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo, certo? No trecho destacado do texto, foi embora comigo significa o quê? E aí você tem 3 opções, certo? Significa, naquele momento, Bia tinha vencido o medo. Naquele momento, o medo era um bom amigo. Naquele momento, o medo a acompanhava. E aí, o que quer dizer esse trecho? Marque aí a opção que você acha que tem a ver. Tá certo, meus amores? E na questão 6, temos outro trecho que diz o seguinte: releia o início da história da Bia. Depois responda ao que se pede. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é o que acontecia comigo todos os dias lá na escola. Em uma história oral ou escrita, aquele que conta é o narrador. O que conta a história nós chamamos de narrador, aquele que está contando, tá certo? Quem conta a história, o medo da Bia é a Bia, outra personagem ou quem não faz parte da história. O narrador é aquele que está contando a história. Quando você está contando uma história para o seu amigo, você está contando para ele uma história. Então, você é o narrador, você está narrando, tá certo? E aí você marca uma das 3 opções, ok? 7. O que Bia fez para dominar o medo que estava sentindo? 8. Se você fosse amigo de Bia e ela não tivesse tomado essa atitude, o que você poderia fazer para ajudá-la a se defender? Essa é uma resposta pessoal. O que você faria? Pense e responda. Você acha que Bia foi corajosa? Outra perguntinha com a resposta pessoal. E aí, você acha que Bia foi corajosa? Explique. Se sim ou não e por que você acha que ela foi corajosa? Ok, baby. 10. Em que momento você acha que é preciso ter coragem? Quais são os momentos que você acha que é preciso ter coragem na nossa vida? E aí você vai... Essas 3 perguntinhas são as respostas pessoais que você vai pensar e colocar umas respostas bem bacanas. Tá certo, meus amores? Então, na página seguinte, na página 8, para encerrar,
na interpretação do texto da Bia. Vamos lá. Releia o trecho retirado do texto. Discuta as questões propostas com o professor e com a turma. Dê sua opinião, ouça com atenção o que os colegas irão dizer. Anote o que você achar interessante na discussão. Vamos ver aqui. Ah, como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa, de medo. Bom, essa parte eu não tinha contado ainda. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. Então, todo mundo tem medo de alguma coisa, não é isso? Ninguém é muito corajoso 100%. Todo mundo tem medo. Então, perguntinhas para a gente conversar. Você concorda com Bia quando diz que todo mundo tem medo? E aí, gente, o que vocês acham? Todo mundo tem medo? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Não sei qual é a sua opinião, discuta aí na sua casa com alguém, tá certo? Sobre essas perguntas. Quais são os medos mais comuns? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de ficar sozinho, não é isso? E aí, quais são os seus medos? Em sua opinião, por que as pessoas sentem medo? Ixi, que pergunta difícil. Será por que as pessoas sentem medo, hein, gente? O que você acha que se deve fazer para se livrar de um medo? Quando eu estou com medo, eu oro. Eu me livro do medo orando, pedindo a Deus que afaste de mim esse medo. E você? O que você faz para se livrar do medo? Agora, escreva um parágrafo sobre o que foi discutido. Agora, você vai escrever uma frase ou um parágrafo sobre o que essas 3 perguntinhas, tá certo? Que a gente conversou aqui. Só que aí, se você pode conversar mais sobre esse assunto com alguém aí da sua casa, que é um assunto muito bacana e muito relevante, tá certo, meus amores? Ok. Então, essa é a nossa primeira aula do dia, nossa primeira atividade, certo? Espero que você se empenhe. Estarei esperando, viu? As atividades, não esquece de enviar. Ok, baby, o vídeo, viu? Com aquela perguntinha lá do início, tá certo? Estarei esperando. Ok, baby. Olha só, família é o lugar onde a vida começa e o amor jamais acaba. Concorda com isso? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula, tá certo? Tchau!